Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Hoje temos connosco Cristina Cruz e Cláudia Afonso. Bem-vindas. Começo por ti, Cláudia. Olá, boa noite. Hoje trago duas boas notícias. Começo pela local, que tem a ver com o programa de voluntariado jovem que foi pelo segundo ano aberto, foi reimplementado e vai então continuar no município, que pretende que jovens façam prevenção de fogos florestais. É uma parceria com a IPJ, o Instituto Português da Juventude, e vai trazer 5 jovens às florestas do concelho durante 15 dias que, por veículo ou a pé, irão tentar dissuadir comportamentos de risco, visualizar se existe algum foco de incêndio a começar, esse tipo de prevenções que são muito importantes, visto que temos uma área florestal que grande parte talvez não se pudesse chamar de floresta, porque é, no fundo, um cultivo intensivo de uma só árvore, portanto, com o fim de ter lucro financeiro, portanto, não é propriamente um aglomerado de árvores que gerem um ecossistema rico e biodiverso, não, é uma concentração específica de uma árvore que é plantada ali de propósito. Portanto, não sendo uma floresta e tendo essa concentração de eucalipto, fica ainda mais sensível a alterações do clima e nesta altura de calor é muito mais fácil que surjam incêndios. Portanto, penso que o número de jovens deveria ser um bocadinho superior para conseguirmos abranger esta área tão vasta que temos e que tem algum grau de risco acrescido devido então a esse monocultivo de eucalipto e também, pelo que sei, ainda há alguma escassez de acessos que sejam realmente facilitadores de uma intervenção atempada e com bons resultados, porque há caminhos que estão impedidos por ramagens, há outras circunstâncias que impedem às vezes uma intervenção atempada e, portanto, estes jovens talvez consigam facilitar um bocadinho este trabalho para este verão. Vamos lá ver, corra tudo bem. Esse é um projeto importante não só por essa parte da prevenção, mas também pela consciencialização dos jovens, não é? Que eu acho que é extremamente importante e até só por esse motivo já seria importante que até envolvesse mais, não sei se há muita adesão pela parte deles ou não, mas acho que é extremamente importante. E tocaste aí noutro aspecto que eu também acho que é extremamente relevante, que é o facto dos caminhos efetivamente estarem muitos deles impedidos com lixo, com restos de cortes das madeiras, e eu acho que aí tem que haver um papel mais ativo de quem fiscaliza, porque se os madeireiros vão cortar, se vão retirar as madeiras, eles também deveriam ser obrigados a deixar o espaço limpo, retirando todos os restos, até porque eles muitas das vezes depois também os podem reaproveitar para fazer outros compostos, como os pellets. Mas, sem dúvida alguma, que há essa necessidade também de fiscalização. Tens mais boas notícias? Exato. E a segunda boa notícia tem a ver com a decisão que aconteceu na semana passada no Parlamento de se proibir que empresas com sede fiscal em offshores beneficiem de apoios específicos agora para esta crise criada pela Covid. Portanto, são empresas que se estima que levem cerca de 600 milhões por ano para fora de Portugal, riqueza essa produzida em Portugal, e que, portanto, obviamente que não poderão beneficiar de apoios pelo Estado português se também não contribuíram para que o nosso bolo fiscal ficasse mais justo. E, portanto, fico muito contente que tenha sido aprovada esta decisão. Teve apenas a abstenção do PSD e do CDS e voto contra da Iniciativa Liberal. Sim. Cristina, tens boas notícias também, antes de mais, boa noite. Sim, boas neste caso. Começava se calhar por relembrar que a Biblioteca Municipal de Águeda está com uma nova programação adaptada a estes tempos de pandemia e de menos, não diria de confinamento, mas de menos liberdade, e portanto tem atividades no pátio, ao ar livre,
Conta inclusive com o Jorge Serafim, que é um contador de histórias bastante conhecido e que tem a sua presença em Águeda bastante aproveitada, porque ele participará em 3 iniciativas que envolve todas as faixas etárias da população. Portanto, tem uma oficina de escrita, contos infantis e contos para outras idades. Portanto, acho que é relevante, sobretudo porque agora estamos nas férias, há necessidade de diversificar as atividades, particularmente dos mais novos, mas também dos outros, obviamente, e, portanto, há aqui uma possibilidade de algum enriquecimento para todos os que queiram participar. É durante o mês de julho ou sim, também em agosto? Sim, creio que é durante o mês de julho. Depois, também só uma nota sobre uma outra questão que me apercebi, depois vi nas redes sociais, mas por acaso tinha ido participar numa reunião e apercebi-me que estava a decorrer uma entrega de prémios de mérito desportivos, e ainda que aqui possa não ter sido contemplados todas as entidades desportivas, e ouvi algumas pessoas falarem sobre isso, mas o que é facto é que aqui o objetivo foi premiar mesmo aqueles que obtiveram resultados melhores, fossem campeões ou vice-campeões nacionais, e também sobrevalorizados, no bom sentido, os atletas de desporto adaptado. Portanto, penso que foi uma iniciativa bastante válida e de valorizar. Depois, também só uma notinha, porque não sei se vocês conhecem, mas o Centro de Juventude de Águeda, em parceria com a Câmara, e neste caso até com os agrupamentos de escolas, tem um projeto que se chama VOGI, que pretende ajudar os jovens nas escolhas profissionais, portanto, aquela orientação vocacional, tanto para os jovens do 9º ano como do 12º, que depois têm algumas dúvidas sobre os cursos que querem seguir. E, portanto, eles tinham um projeto todo elaborado para fazer presencialmente, né, e que eu acho que teria sido fantástico. Ainda assim, não havendo condições para isso, eles desenvolveram-no, adaptaram-se na mesma às circunstâncias, e uma feira que tinha uma feira profissional, adaptaram-no e fizeram em formato digital. E esta semana apresentaram os resultados deste projeto e, portanto, foi um trabalho de bastante valor, muito importante para os nossos jovens, e que foi uma iniciativa mesmo muito positiva. Pronto, só dar-lhe esta nota. Até, desculpa interromper, até pegava já agora também para valorizar o que soube, que pelos vistos não é assim tão recente, mas soube também agora há pouco tempo, que vamos ter mais uma licenciatura na Escola Superior a partir deste ano. Sim. Mais uma disponibilização da área de formação mecânica para os jovens e eletrónica industrial. Exato. Não é? E então pode ser que até muitos sejam encaminhados depois para esta Exatamente. nova licenciatura. Por acaso também fiquei satisfeita quando vi, porque isso já saiu no jornal há uns meses atrás, e o que eu pensei logo foi: aqui está um trabalho que vai ao encontro das necessidades da região. Portanto, que faz todo sentido, porque às vezes investe-se em áreas, tudo bem, também traz jovens de outras regiões e que os cursos que aqui temos serão importantes também para eles, mas este, para além de ser importante noutras, é importante na nossa, e portanto acho que sim. E por fim, uma notícia de âmbito nacional que foi publicada e tem a ver com uma entrevista feita ao Ministro da Educação sobre a evolução do sucesso dos jovens, das crianças e jovens ciganas em Portugal. E ele reconhece que houve uma evolução bastante positiva nos últimos 2 anos, particularmente na região norte, portanto, de Porto e Braga, ainda que a maior concentração da comunidade seja em Lisboa. E, portanto, eu acho que é um caminho que tem que se fazer, não é? Portanto, é uma questão que tem muito a ver com a cultura deles. Nós aqui em Águeda, infelizmente, ainda não temos assim resultados tão positivos, apesar de todos os agrupamentos terem projetos definidos para trabalhar com estas crianças e com estes jovens, e os mediadores culturais que estão a trabalhar com eles também nas escolas, mas, efetivamente,
é uma comunidade com tradições e com costumes muito vincados e que não é fácil abrir-lhe os horizontes e perceber que, respeitando aquilo que é a legislação, não é? Porque uma das coisas que confesso que mais confusão me faz nestas comunidades é o casamento das crianças, porque são crianças, portanto, isto atenta contra aquilo que são as leis neste país, não é? E em tantos outros, e eu acho que tem que haver aqui uma adaptação. Todos nós temos, se emigrarmos e formos para um país que tem leis diferentes, nós não perdendo a nossa cultura, também nos adaptamos às suas leis, não é? E eles aqui são portugueses, já nasceram em Portugal, portanto, são cidadãos como qualquer um de nós e, portanto, também têm que ter este cuidado e fazer este esforço de se adaptarem e, portanto, e seguirem o exemplo daquilo que muitos outros já fazem cá em Portugal. Nós já temos imensos jovens que acabaram as licenciaturas este ano. Portanto, o projeto Chavalier, se não estou em erro, acho que é assim que se chama, e pronto, achei que era uma notícia bastante boa e pronto, e a diversidade é uma riqueza, não é uma ameaça e, portanto, eu acho que é por aqui que tem que ser... É preciso integrar-nos todos uns com os outros e termos vontade sem dúvida. De o fazer. Exatamente. E pronto, e vamos começar por cá. Vamos falar do Drive-In, foi um sucesso. E este fim de semana, a Praça 1º de Maio foi presenteada também com uma surpresa que não estávamos à espera, pelo menos eu ainda não vi só através das fotografias das redes sociais, mas há uma instalação gigante. O Agitágua, não é? O projeto Agitágua. Não sei, é o mesmo projeto que está na cama e na... É o do Rio, depois há o Sim, Rio. Estás a falar Estou a falar daquela instalação. Sim. Eu também vi as fotos, também ainda não tive a oportunidade de ir, porque este fim de semana, no sábado não pude e no domingo o calor infernal que estava, eu também não saí. Eu vi pelo Facebook e vi alguns comentários que pude ver e as pessoas lançavam duas questões. Não o ser bonito ou ser feio, ficar bem ou não ficar, o ser marcar, mas falavam quer das questões de segurança, porque aquilo é propício para selfies, para irmos tirar a nossa selfie. Tem lá um papel que eu pude ver numa das fotografias que dá para ampliar, que diz que terão que ser no máximo 5 pessoas ao mesmo tempo, mas no momento em que se tem que desinfetar as mesas e as cadeiras de um restaurante, proporcionarmos uma coisa daquelas para as pessoas subirem, deixou algumas dúvidas. Outras dúvidas que vi também levantadas foi os comerciantes e alguns municípios a queixarem-se que não tinham sido informados nem disso, nem depois daquilo que estavas a falar há pouco, do Agitágua. Agitágua. Alguma de vocês viu? Tu não viste? Eu não fui lá, só vi através das fotografias, confesso. Mas acaba por ser o equivalente, se permite que as pessoas trepem, não é? Ou subam para a estrutura, acaba por ser um bocado o equivalente a um parque infantil que já está aberto, mas agora acho que já estão abertos. A partir desta semana acho que já estavam abertos. Estava perdida no tempo, então, em relação a isso. Lisboa, sim, mas aqui de qualquer forma, há outras situações que potenciam, se calhar, também riscos que não estão a ser tidas em conta. E uma das coisas que diziam era que preferiam, se calhar, as ruas enfeitas. Continuamos a bater na tecla do chapéu. Os comerciantes, aquilo que diziam era mais valia terem colocado os guarda-chuvas outra vez. Pronto, eu com essa questão de colocar os guarda-chuvas outra vez já tive a oportunidade de dizer que não estou muito de acordo com isso. Acho que antes de tudo há uma questão que tem a ver com responsabilidade. E a responsabilidade aqui, e no caso dos decisores políticos, que eu poderia não concordar, mas acho que eles tomaram a atitude correta porque, em primeiro lugar, colocaram a questão da saúde pública. Pronto. Agora, eu entendo que os comerciantes que têm nestes 2 meses de julho e agosto a maior fonte de receitas deles, se calhar durante o ano todo, não é? Que se sintam incomodados com esta situação. Mas se calhar também deveriam lembrar-se que é preferível estarem abertos a faturar menos, mas poderem continuar abertos. E se tivéssemos outras instalações que atraíssem gente de todo o país e muitos até vindos do estrangeiro, não sabemos em que condições, poderia haver aqui alguma fonte de contágio e eles terem que fechar. E se calhar por mais tempo. E se calhar perderiam muito mais. Portanto, eu acho que acima de tudo
trata-se de responsabilidade. E não tenho a menor dúvida que para a Câmara, se calhar, era mais fácil ter feito as instalações. E provavelmente era aquela história, é-se preso por ter cão e por não ter, não é? Porque se colocassem, estavam a potenciar o risco de contágio. Não colocam, estão a prejudicar ou não estão a beneficiar, porque prejudicar eles não prejudicam, mas não estão a beneficiar o comércio, não é? Pronto, não estão a potenciar o comércio. Entendo essa parte, penso que se calhar também deverá servir, e se realmente os comerciantes também veem que há tanto esta necessidade, e não esqueçamos que ainda não há muitos anos atrás, eles nem ao domingo estavam abertos, agora começaram a perceber que realmente têm aqui uma mais-valia durante este período e foram mudando os seus hábitos, e bem, é uma verdade, mas também convém que comecem a perceber que não podem estar sempre à espera que seja o poder público a fazer tudo e que também eles tenham iniciativas. Pronto, e eu acho que independentemente de sabermos que o comércio local, que não é fácil, e não é, e isso não está em causa, mas às vezes, se eles trabalharem em parceria e se juntarem e trabalharem todos para o mesmo fim, se calhar também conseguem fazer mais e melhor. E depois também gostaria ainda de dizer que tive conhecimento, por acaso no final da semana, que também me deixou assim um bocadinho incomodada, que é, quando isto está bem e temos cá muita gente, está para todos, não há problema. Neste momento está mais difícil, então há que denunciar uns aos outros à ASAI. Eu acho que isto tem sido atitudes absolutamente lamentáveis. Eu não sei quem denunciou, obviamente, não estou envolvida e portanto não sei, mas sei que isto aconteceu. Portanto, penso que isto é realmente lamentável. E em relação, em concreto, à questão das atividades lá em baixo, e que estavas a dizer que eles não foram informados, e nós também não, pronto, também não acho que eles tenham que ser informados. Acho que deveria haver a divulgação por exemplo, das atividades. As atividades do Rio, eu fui pesquisar, entretanto, porque vi o que tinha acontecido, e são atividades feitas no âmbito do protocolo com o Agito Lab, com a associação que está na Alta Vila. Exatamente. E fui ver exatamente o que era, e trata-se do Laboratório de Experimentações Contemporâneas, criador e impulsionador de novas tendências e projetos, no formato de residências artísticas. Cláudia, tu conheces o projeto, acompanhas? Eu vou acompanhando de alguma forma o empenho que é dado por todos os intervenientes no projeto. Sei que é produzida muita atividade artística lá, interessante. Sei que a comunicação do que lá passa realmente é um ponto que é muito mencionado por muitas pessoas. Pelos vistos não está a conseguir chegar ao grande número de pessoas que já começa a demonstrar interesse neste tipo de oferta cultural. Agora, temos que pensar se calhar num plano mais geral do que é a estratégia para a cultura deste município, que por vezes parece que pretende manter o apoio às instituições e aos organismos que produzem e difundem cultura, e muito bem, mas depois se retira um bocadinho de organizar, de ligar, de ser o motor, a alma de tudo o que depois deriva destas produções um bocado separadas que existem. Mas neste caso o laboratório, e eu pude apurar, tive que ir ver, porque não estava muito por dentro do assunto, mas funciona no Parque de Alta Vila, o projeto já tem uns anos e é financiado pela... Há um protocolo de 30 mil euros anuais em que a associação que lá está, portanto, é responsável pela dinamização e pela promoção das atividades, ok? É óbvio que a coordenação é da Câmara Municipal, mas todo este trabalho é feito pela associação. A Câmara pontualmente lança-lhe desafios, projetos relacionados com o Centro de Artes ou com a Gitagda, como aconteceu o ano passado, por exemplo, com o projeto Arte e Ambiente, que foi dinamizada aquela animação de rua do body painting, portanto foi
foi o resultado do trabalho desta residência artística e, portanto, são eles que fazem toda esta parte da promoção das atividades e da dinamização. Portanto, aqui, efetivamente, a responsabilidade da promoção, digamos assim, não é da Câmara. Com isto não quero dizer que não poderia ter havido aqui um trabalho conjunto maior que fomentasse a divulgação, mas efetivamente alguma coisa aqui está a falhar na promoção destas atividades, porque tem havido outras. Esta surgiu um pouco de surpresa, não é? Mas começou a surgir a meio da semana, porque a primeira partilha que vi já foi para aí na quinta-feira. Com alguém no Rio? No Rio, exatamente. Sim. Portanto, eu acho que aqui houve esta tentativa de começar a chamar a atenção do público aos poucos para o que se ia passar no fim de semana. O que eu acho que se calhar falhou foi que nos anos anteriores estas iniciativas levadas a cabo neste mês eram potenciadas pelas pessoas que vinham por causa do Agitagda e de todas as instalações. Este ano, na ausência dessas instalações, eu acho que quem esteve por trás da promoção da atividade não avaliou o impacto que a falta o impacto negativo que a falta das instalações teria na visibilidade desta atividade. Eu penso que deve ter havido imensos constrangimentos por causa da situação de Covid, até porque artistas têm que interagir imenso, claro, trabalhar em conjunto. Claro. Há um sem número de impedimentos que certamente estiveram em causa. E não colocando ênfase em quem está a responsabilidade da difusão do que é produzido culturalmente e artisticamente. Gostava de lembrar só que o município gasta cerca de 17% anualmente das despesas totais do município, gasta 17% com cultura e desporto. Não é assim um valor nada por aí além, uma vez que, por exemplo, o município que gasta mais em Portugal gasta à volta dos 31%. Não estou a dizer que é bom nem que é mau, só estou a dizer que estes 17%, se calhar, incluídos numa rede bem organizada de produtores culturais, que somos conhecidos por isso, cá em Águeda, temos muita gente a produzir muita coisa de interessante em várias áreas artísticas, poderia ter mais expressão, este valor investido, né? Poderia ter mais a expressão para a vida do cotidiano, até com reflexo na educação da população, para o bem-estar mental e emocional. E, portanto, se houvesse mais retorno para a comunidade do que está a ser produzido, penso que o próprio município teria a ganhar e evitavam-se estes debates depois que vão havendo sobre quem é a responsabilidade, o que é que acontece lá, como se fosse um espaço mistério, não é suposto, é suposto mas acaba a por comunidade ser um conhecer. Espaço mistério porque para alguns, nem tanto para outros, se calhar, pois. Mas penso que, sendo que o município é interessado em realmente mostrar que o investimento tem valor e não tiro sequer, não tenho dúvidas em relação a isso, mas o município é interessado em, então, expor bem essa vantagem. Portanto, penso que, imaginando que mesmo que não fosse o responsável pela promoção e pela divulgação, sabendo que isso não estaria a acontecer, seria o primeiro interessado em dedicar algum tempo a isso e fazê-lo pelos canais de comunicação que já existem. Chamar a atenção para este protocolo já dura alguns anos, não já? Sim, não é... mas lá está, eu acho que esta foi a primeira criação que foi para a rua e que caiu assim um bocadinho de paraquedas sem que ninguém soubesse que ia acontecer ou que estava ali. Pelo menos eu tenho um pouco esta percepção das anteriores, nós fomos sempre, de alguma forma, tendo conhecimento. Fiquei com esta sensação, não sei se estou certa ou não, mas fiquei um pouco com esta sensação. Ainda em relação ao que a Cláudia agora estava a dizer, eu gostava de acrescentar, e isto vale o que vale, mas eu tenho, colegas em municípios vizinhos, e uns que vivem, outros que trabalham, e sem dúvida nenhuma que um dos aspectos que eles sempre me e a outros colegas daqui de Águeda nos foram apontando foi que a dinâmica cultural em Águeda, face à dimensão do município e até comparativamente com outros à volta, era bastante mais rica. Portanto, eu com isto não estou a querer dizer que não há sempre outras coisas que se possam fazer,
mas o que é facto é que se nós analisarmos, a exceção obviamente para esta época de Covid, não é? Não há semana nenhuma em que não haja eventos culturais em algum ponto do município. Portanto, não é só o que se faz em Águeda, é o que se faz um pouco por todo o município e nas freguesias. Às vezes até se tenta, e eu tive algumas situações dessas em que se tentava marcar uma atividade qualquer no âmbito de uma associação ou de outra coisa qualquer e havia sempre coisas a acontecer em algum lado. Portanto, nunca há um fim de semana em que se diga assim, este fim de semana não se passa nada aqui. Portanto, eu acho que há uma grande dinâmica cultural e desportiva aqui em Águeda. Ainda gostava de ressalvar, porque apesar de o que a Cláudia estava a dizer também é verdade, o que se passa ali com residências artísticas é bem conhecido por uns, é menos conhecido por outros, é verdade. Se calhar aqueles que estão mais atentos aos aspectos culturais também estão mais atentos ao que se passa ali, outros nem tanto, penso eu. Mas é importante ressalvar que o trabalho que se faz ali em termos culturais é bastante importante, até pelo abrir de horizontes aos locais, aos artistas locais, aos jovens locais, a todos aqueles que têm alguma curiosidade e que querem aprender e têm dificuldade em ir para fora, não é? E, portanto, eles têm desenvolvido alguns trabalhos com os artistas locais, com os voluntários do Centro de Juventude, também com as crianças das escolas, porque houve uma recolha de lixo que foi feita em articulação com o programa Ecoescolas. Portanto, tem havido estes trabalhos de articulação e de parceria que, se calhar, para muita gente passam despercebidos, mas que para muitos outros sabem que são feitos e que estão lá e que Exatamente. Existem. E ainda também a questão de estarem a tornar o Parque da Alta Vila, antes das obras começarem muito mais, agora não está frequentável, mas, exato, davam-lhe vida, iam cuidando ali do espaço, bastante até, e mantinham um espaço habitado que dava alguma segurança a quem lá ia também visitar, ainda que já não tivesse coisas assim muito bonitas para ver na altura, porque já estava muito abandonado. Mas também temos que nos lembrar, às vezes, nestas questões culturais, que, por exemplo, quando se contrata alguém para efetuar um projeto deste âmbito numa cidade, pretende-se que venha animar a cidade, animar a comunidade. E animar é colocar alma, não é? E para colocarmos alma, vem do latim, para colocarmos alma num sítio, nós precisamos de pensar a médio e longo prazo. Nós não conseguimos criar uma alma conjunta com a população e com os artistas a curto prazo. E se não houver condições contratuais e condições de recursos de trabalho estáveis, essa alma ficará um bocadinho aos retalhos, não é? Não vai ter uma sequência, porque as pessoas nunca saberão se o seu projeto vai continuar daqui a 2 anos ou 3, porque, segundo sei, e, por exemplo, acontece também com os trabalhadores da cultura do Centro de Artes, os contratos ainda são precários e parece que se planeia que, se calhar, daqui a 1 ano o Centro de Artes já não vai existir, mas vai, não é? Ele vai continuar a existir, vai continuar a precisar das pessoas que já conhecem bem o espaço, pronto, e como lá no Centro de Artes, em muitos outros espaços culturais, tem-se muito aquele olhar um bocado volátil dos trabalhadores que lá estão, e isso cria alguma instabilidade nesses mesmos trabalhadores e se calhar não colocam tanto de si depois nos projetos. Isto não tem a ver diretamente com o que estávamos a falar da Alta Vila, mas pois é uma ressalva. Era o que eu ia para dizer, porque ali é um não, eles eles empenham-se imenso e colocam a sua alma, isso eu tenho a certeza. Mas no todo do que é política cultural, isso salta muito à vista, que é essa instabilidade e essa insegurança de quem está a planear um projeto que vai ter algum encargo e algum trabalho e vai exigir um planeamento grande e depois não sabe se daqui a 2 anos vai continuar o projeto. Portanto, é um bocado ingrato às vezes para esta área de produção cultural, mas era só para ajudar um bocadinho esses trabalhadores. Eu também acho que a produção cultural, como muitas outras, mas esta também, se calhar também podia ser potenciada e melhorada se os privados também se envolvessem, porque, por exemplo, esta questão das residências artistas leva o nome de Águeda para muito lado, porque sempre que eles têm uma criação nova, ela é primeiramente apresentada em Águeda, não é? Depois vai para outras regiões, vai para outros países
e o nome da Águeda vai sempre associado porque é aqui que é criada. E, portanto, conforme vai o nome de Águeda, também iria o nome dos privados que estivessem no apoio desta e de outras criações artísticas e de outras associações e atividades que fossem desenvolvidas. Portanto, eu nestas questões, eu acho que estamos sempre todos à espera que seja o dinheiro público a andar à frente, e eu acho que todos temos a obrigação de participar nisto. Porque, mas eu neste caso nem estava a falar disto. Eu acho mesmo que neste caso, e por aquilo que eu pude perceber, o dinheiro público já está efetivamente a andar à frente. Sim, mas o que não está a funcionar é o inverno. Sem dúvida nenhuma. Eu agora, tal como a Cláudia, estava a falar em termos gerais, não estava a falar particularmente das residências artísticas, porque eu acho que o que se está sempre aqui à espera é que seja o município sempre a avançar, sempre à frente. E eu acho que as instituições também têm que começar a tentar ganhar asas de outra forma, até para a sua própria sustentabilidade e, sobretudo, tratando-se de arte, não é? Portanto, quando se quer angariar dinheiro para uma causa qualquer, promove-se um festival, promove-se uma festa, promove-se alguma coisa. Então, porque é que eles não vão fazer em benefício próprio? Portanto, há sempre outras formas de ir lá, e sem dúvida nenhuma que é difícil, e sem dúvida nenhuma também que, se calhar, se perguntarmos a muita gente, até acham que estes 17% já é muito a investir em cultura. Não é? Portanto, a cultura, acho que é daquelas áreas desgraçadas que não é unânime, que para uns deve ser realmente valorizada e é importante, e para outros acham que é sempre um parente pobre, porque é sempre não é nada de essencial, não é? Não é um bem essencial. E o que era de nós sem a arte e a cultura neste tempo de confinamento, não é? Exatamente. Não tínhamos televisão para ver, não tínhamos nada música para ouvir. Teríamos as paredes para olhar e sem nada lá. O que interessa mesmo ressalvar é que a visibilidade que tem para a comunidade este tipo de investimento é muito importante. As pessoas têm que perceber o retorno que têm dos impostos que investem nestas coisas, mas também sentir, para seu benefício próprio, o usufruto dessa experiência que nos anima, principalmente nestes tempos mais difíceis, não é? Precisamos de beleza, de cor, de arte nas nossas vidas. Mudando de assunto, e vamos acelerar aqui um bocadinho a conversa, na última Assembleia Municipal, no período reservado ao público, antes do período da ordem do dia, ouvimos falar de uma denúncia ou de uma chamada de atenção para o problema de tráfico de droga em algumas das freguesias, nomeadamente em Recardeiros. O que é que sabemos sobre isto? Não sabemos. O Sr. Presidente foi apanhado de surpresa, por aquilo que podemos perceber, mas disse que ia estar atento. Sim, foi isso que ele disse. Estou a confirmar. Sim, e o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, o Sr. Presidente da União de Freguesias de Recardeiros e Espinhel disse que a GNR estaria já a fazer as diligências possíveis e necessárias para responder à situação. Já sabemos que há umas zonas da União de Freguesias que já eram conhecidas por ter esse problema. Agora, claro que com as pessoas confinadas em casa, os espaços públicos mais desabitados e menos frequência de transeuntes, há mais espaço para isso, porque não há tanta tornam-se mais fiscalização visíveis pela comunidade. Exatamente. Agora, o que nos lembra que é importante, mesmo até se calhar agora em tempos de Covid, criar algumas rotinas que façam com que a população ande mais visível ali naquelas zonas, e como falo desta União de Freguesias, falo de todas, dos espaços públicos no geral, porque, por exemplo, nas últimas autárquicas até propus que se fizesse uma rota de caminhadas fixa, ou várias rotas fixas pela União de Freguesias, assinaladas, até com dicas de saúde, fosse o que fosse, para serem umas rotas animadas, para que realmente a população se conhecesse melhor, que se cruzasse, mas tivesse espaços próprios para circular, porque nem sempre na beira das estradas é seguro fazer essas caminhadas. Portanto, e que passassem então por vários locais desses, um bocadinho mais escondidos, para criar essa dinâmica da comunidade e não ser tão apetecível fazer lá esse tipo de práticas. De qualquer forma, o ideal é que não haja compradores, não é? Porque se pensarmos que quem está a fazer o negócio tem compradores, para acabar com o negócio mesmo, o ideal é que não haja mesmo quem o queira
quem queira comprar os produtos. Portanto, e sabendo que os jovens, por exemplo, precisam imenso de desporto, de criar vínculos com a comunidade e com os outros, para evitarem precisar de substituir os seus vazios existenciais com essas dependências, se calhar precisamos mesmo de pensar na prevenção e apostar nesses espaços saudáveis de dinâmicas entre os jovens, para eles não terem tanto tempo livre para se perderem um bocadinho por essas rotas mais insalubres. É verdade. O papel da comunidade, sem dúvida, que é extremamente importante, sobretudo quando nós sabemos que o número de efetivos, de agentes na GNR é muito reduzido para a área territorial que eles têm, não é? Portanto, a Águeda, Severo de Voga, a Albergaria é uma área extremamente grande e, portanto, não é fácil fazer este trabalho. É óbvio que todos temos que estar atentos, é óbvio que toda a comunidade tem que procurar ajudar, e não é no sentido de criticar ou de ir atrás dos jovens que vão comprar, não é? Porque estes, se o fazem, é porque já há ali fragilidades muito grandes, é porque precisam de ajuda, não é? E, portanto, é este trabalho que se calhar também é desta forma que também tem que ser vistos. Eu até tinha uma história que se passou comigo para contar, mas eu sei que o tempo é apertado e vou passá-la à frente, mas sem dúvida alguma que é muito importante que as pessoas vejam estes jovens, e se calhar também adultos, como pessoas que estão doentes e que precisam de ajuda, e não como sendo eles os infratores, porque os infratores são aqueles que lá vão vender. E, portanto, para além deste trabalho de fiscalização que a Cláudia falava, não é? Que nos cabe a todos, também a sensibilidade para ajudar, e já numa outra destas conversas era para ter falado sobre este assunto, mas também lembrar que há linhas de apoio psicológico, que há pessoas nas instituições, no próprio município, nas escolas, que estão lá para apoiar estes jovens, e às vezes uma palavra ou outra de um vizinho ou de alguém que passa também pode ajudar. Eu sei que estou a ser otimista, porque às vezes há situações muito complicadas, mas o que é facto é que, se nós continuarmos a olhar para o lado e nos limitarmos a ligar à GNR para não ir distribuir ali, eles vão deixar de distribuir ali, mas vão para o outro lado. Portanto, eu acho que o trabalho tem que ser feito, e como a Cláudia dizia, com os próprios jovens, e a ajuda tem que ir na direção dos jovens, não é? Porque os outros é que são os infratores. Ora bem, e para avançar, porque já estamos aqui há muito tempo e ainda havia 2 temas em que eu queria tocar, este é muito rápido. Alguma de vocês teve direito a um cheque de 750 mil euros no para-brisas do carro este fim de semana? Não me calhou esse bónus. Não, a mim calhou-me, mas já viram? Eu vi uma foto no Facebook, e sobre este assunto só tenho aqui 2 apontamentos a dar. Primeiro, que, como todos sabemos, porque tem sido mais do que noticiado, está no Tribunal. Portanto, cabe ao Tribunal decidir se efetivamente a Câmara tem alguma responsabilidade ou não. Convém explicar que estamos a falar do processo que foi movido ao município de Águeda pela Sócio Beiral, que tem a ver com a instalação da empresa no Exatamente. Pronto, e portanto, eu quando vi aquela fotografia, o que eu pensei, isto é uma atitude de garotos corroborada por adultos, e que reflete a falta de ética que se passa neste momento dentro do PST em Águeda. Pronto, não é mais do que isto. Ainda assim, só tenho que lamentar que as pessoas, e particularmente estas, sejam tão rápidas a acreditar numa pessoa que não conhecem de lado nenhum, e que ponham tão rapidamente também em causa o Presidente da Câmara, que foi eleito pelos aguedenses. É só isto que me apraz dizer sobre esta situação. Mas em relação aí, põe-se a questão de que, em Assembleia Municipal, o Sr. Presidente tinha dito, há uns meses atrás, que, desconhecendo aquilo que se passava, o infrator seria a Sócio Beiral e o município iria mover uma ação.
A ação não foi movida, esta ação que está em tribunal é de contestação à ação que nos foi movida pela Sócio Beiral. Exatamente. Não é uma ação nossa contra a Sócio Beiral por ocupação hoje ilegal de todos terrenos. os elementos da Assembleia Municipal receberam esta contestação, portanto todos eles neste momento já têm acesso, hoje segunda-feira, todos eles têm acesso à contestação que pediram na sexta-feira, na quinta-feira. Mas porquê é que não fomos nós, Cláudia? Ainda não falaste sobre isto? Eu acho que é complicado não ficarmos baralhados depois de tanto que já foi dito e perguntado em relação a este tema. Eu também estava pacientemente a aguardar pela contestação para saber mais sobre o que está a passar, mas também acho um bocado estranho, tendo então sido uma situação de usurpação de espaço propriedade da Câmara, como é que não houve uma intervenção a esse nível. De qualquer forma, eu penso que, tendo sido um projeto um bocadinho megalómano, este projeto do Parque Empresarial do Casarão, o facto dele não ter conseguido ser ocupado como era pretendido no início pode dar aso a que surjam mais situações destas meias dúbias, porque eu penso que às vezes a necessidade, não estou a dizer que foi essa a situação, mas imagino que seja tentador, às vezes, facilitar-se que as instalações surjam e que os projetos nasçam lá, porque realmente os entraves e as dificuldades já são tantas em termos de acessos e outros aspectos estruturantes que, se calhar, vai haver sempre essa tentação de facilitar a vida a empresas que se queiram lá instalar. Não estou a insinuar nada, porque não há nada que o indique para já, mas penso que isso deve ser um acontecimento comum nestas conjunturas em que se pretende mesmo angariar mais recursos financeiros para o município. Agora, eu aguardo pelo resultado do processo. Mas eu também queria dizer uma coisa. Eu espero que aquele cheque seja a meu favor, ou a favor do meu município. E não contra. E o que me fez confusão em não termos movido uma ação é que não temos hipótese nenhuma, só com contestação. O melhor que nos pode acontecer é não pagarmos os 750 mil euros que nos estão a pedir. Mas perdemos uma oportunidade de pedir 750 mil euros à empresa que se instalou indevidamente nos nossos terrenos. E acham que iriam conseguir? Se foi indevidamente... Acho que vamos ficar sem saber isso. Vamos esperar pelo resultado exatamente, da vamos vamos esperar pelo menos não termos que se calhar pagar. Esperamos também que sejam então finalmente construídas aquelas valências atrativas, como o espaço de lazer, alguns espaços que são bastante modernos em relação ao que existe no país e que poderiam por si atrair empresas com responsabilidade social mais estável, mais cimentada, utilizando agora esta expressão para brincar, e até recursos humanos mais qualificados para depois termos espaço também e empresas que acolham os nossos formandos na nossa escola superior e nas áreas que temos agora disponíveis. O dinheiro, supostamente, não vamos ter que o gastar, porque o Sr. Presidente garantiu que não vamos ter custos com esta situação. Eu até agora não tenho motivos para não acreditar nisso e aguardamos mais um bocadinho. Não é? Espero que aquele cheque não tenha cobertura. Deixa-me só dizer que estes jovens tão ativos, desta vez nem cartão usaram. Portanto, o dinheiro que gastaram nas cópias e o tempo que gastaram a distribuí-las, se tinham investido no apoio a uma IPSS, tinham ganho muito mais votos. Isso, os apoios às IPSS... Estamos muito em cima da hora e já não vamos ter tempo nesta conversa. Se calhar vou trazer para a próxima conversa este tema, mas não gostava de deixar passar a recente notícia de que estamos na iminência de criar meios para monitorizar o discurso do ódio. E é uma coisa que confesso que me preocupa um bocadinho, porque não consigo perceber de que forma é que isto se operacionaliza sem monitorizarmos todo o discurso, para depois definir o que é de ódio e o que é que não é de ódio. Pois. Bem, acho que, de acordo com as declarações universais de direitos humanos e outros documentos que a população mundial acordou em respeitar, temos ali uma guia, uma trave mestra para o que
será o não discurso de ódio, pronto, o que será o discurso pela paz, pela tolerância, pela aceitação da diversidade e por aí fora. O discurso de ódio também está legalmente enquadrado, pelo menos penso que todos os países têm esse enquadramento. Agora, realmente é como dizes, quem é que vai fiscalizar, de que forma? Isso realmente pode levantar muitas questões, até porque estamos em tempos em que a vida virtual pode ser facilmente invadida, a nossa própria, e de organismos públicos, ou seja, facilmente manipulável, não é? E realmente também me causa muita preocupação que de repente ainda não se saiba bem que tipo, pois, pode ser benéfico para uns, às vezes ocultarem certas coisas, benéficos para outros. Portanto, teremos que manter o foco na ideia de que, até as Nações Unidas já salientaram esse conceito, que é o discurso de ódio impede que se implante um clima de paz e impede que se aceite a diversidade e que se promova a tolerância. Tudo o que contrariar esse objetivo, que é a paz, eu penso que poderá ser enquadrado. Agora, realmente que isso é muito vago. Quem é que vai decidir? Por exemplo, pois, e depois também há outra questão, é que o discurso de ódio vai desde a infância, não é? O que nós chamamos de bullying em relação a questões físicas, de aspecto físico, ou em relação à proveniência dos pais, da classe social, seja o que for, se é uma minoria étnica ou não, mas também vai até à vida política, que, por exemplo, isso é algo que se manifestou na semana passada aqui com um elemento do Bloco de Esquerda da Águeda, que viu circular uma carta anónima onde se lia que ele andava a fotografar diariamente a pateira e a registrar os infratores ambientais e que, portanto, de forma anónima, assim como aquelas mensagens ao filme impressas, fizeram remeter a uma pessoa próxima dele e ele ficou a saber. Portanto, isto também acaba por ser um bocado de discurso de ódio muito subtil. Isso é uma questão subtil. Que, se calhar, legalmente se pode resolver. E o que me assusta aqui é ter o poder político ou... Eu vi este fim de semana nos jornais e trarei este assunto à conversa na próxima semana porque não tive tempo de perceber muito bem. Que há universidades que vão trabalhar no controle deste discurso, no vigiar deste discurso. E isto é assustador. Pelo menos para mim é assustador, porque podemos cair naquela conversa de dizer assusta-te, controla o discurso de ódio? Assusta-me. Então és a favor do discurso de ódio? Não sou. Claro. Não sou, mas assusta-me muito que alguém... Quem é que vai vigiar o meu discurso todo para decidir onde é que eu estou a ter um discurso? Sim, e não é só quem vai vigiar, vai avaliar, vai considerar e depois quais são as consequências. E vai avaliar em contexto, porque é assim, sem dúvida nenhuma que a minha liberdade termina onde começa a do outro, não é? Pronto, acho que aqui todos estamos de acordo e que ninguém tem o direito de ferir as liberdades e os direitos do outro, isso é ponto assente. Mas às vezes, e eu como tu, também não tolero discursos de ódio, mas às vezes há coisas que se dizem em determinado contexto que não têm necessariamente que se caracterizar como um discurso de ódio. Eu, não concordando minimamente com o discurso do deputado André Ventura, que não concordo, considero que ele está no direito dele não gostar de determinadas pessoas, de determinadas raças, seja do que for, está no direito dele. O que não está no direito, o que ele não tem o direito é de ferir essas pessoas ou de atentar contra os direitos dessas pessoas. Isso ele não está. Mas portanto, ele estaria a contrariar o que está inscrito na Constituição, expondo várias vezes essa sua intolerância perante essas pessoas a quem ele se costuma dirigir de forma um bocadinho odiosa, normalmente. Dá pano para mangas, não é? Trazer noutras conversas, porque já estamos a demorar muito tempo hoje. Eu gostava de terminar, no entanto, com uma citação. Temos que pacientemente varrer a sementeira de ódios com que, por atos de outrem, a atmosfera do país se envenenou. Mas quero afirmar, com serenidade habitual, que dessa ou de outra forma se há de restabelecer o ambiente de calma essencial à vida coletiva. E eu acabei de vos ler uma coisa que me preocupa um bocadinho.
porque de facto é um caminho extraordinariamente perigoso, este do controle do discurso do ódio e do aumento progressivo do discurso de ódio que estamos a ter, e é importante que seja vigiado, que seja controlado e que as pessoas sejam educadas para não o ter. Mas o que eu acabei de vos ler foi um excerto retirado de um discurso de 1958 de António Oliveira Salazar. E por isso é que assusta-me um bocadinho as notícias do último fim de semana e acho que traremos isto à conversa na próxima semana. Obrigada por terem estado connosco. Já sabem que estamos disponíveis nos canais habituais de Spotify, Facebook e YouTube. Até para a semana e fiquem bem.